Gente, a coisa começou a melhorar, é isso mesmo. Depois das pesquisas onde mostra Flávio Bolsonaro no segundo turno que ele ganharia de Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente 5 ministros do STF votam a favor da prisão domiciliar para Bolsonaro. Pelo jeito, tudo tá dando certo. Quer entender um pouco mais sobre isso? Se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. E não esqueça de compartilhar esse vídeo ao máximo. Bora lá para a repórter da Jovem Pan News que tem mais informações sobre isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro conta com o apoio de 5 ministros do STF a favor do relaxamento do cumprimento da pena dele para uma prisão domiciliar. Vamos lembrar, ele continua ainda na Papudinha e essa informação vem de... Presta atenção, esse é o efeito Flávio Bolsonaro, tá? Não misture as coisas. E isso está acontecendo porque Flávio Bolsonaro começa a se tornar, entendeu? Começa a se tornar de pouco a pouco presidente do Brasil. O homem já está com as duas mãos na faixa, tá? No segundo turno, Flávio Bolsonaro ganha com a diferença de 8,5% de Luiz Inácio Lula da Silva. Teremos fortes emoções esse ano. Aliados do ex-presidente, ou seja, de nomes aí ligados à direita. Beatriz Manfredini é quem traz esses bastidores. A informação ao vivo é de articulação que não acontece só na política, mas então também no judiciário, Bia, é isso? Sim, é isso, Bia. São conversas que já vêm acontecendo. A gente trouxe com exclusividade há algumas semanas que o debate tinha voltado a esquentar no Supremo Tribunal Federal. E agora, nessa apuração minha e também do editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleone, a gente tem então esse número de 5 ministros da corte favoráveis ao regime domiciliar. Pelo menos essa é a conta que tem feito então os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem atuado por essa mudança no regime. São muito... Escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. Também tem a questão que entra o Fórum Internacional dos Direitos Humanos, né? Pois seria uma prisão humanitária para Jair Messias Bolsonaro, tá? Seria uma prisão humanitária. Então, gente, tem muita coisa para acontecer. Eu falei que esse ano de 2026 vai pegar fogo, mas vai pegar fogo com força. Os aliados, né, que têm trabalhado por isso. As conversas foram encabeçadas pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas tem se espalhado, então, nos mais diversos setores. A conta de 5 ministros favoráveis, então, ela tem entre os nomes o presidente da corte, Edson Fachin, também tem os ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Vale lembrar que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal conta com 10 ministros, né? Isso porque depois da saída de Luiz Roberto Barroso, o 11º, que já foi indicado pelo presidente Lula, Jorge Messias, ainda não foi sabatinado, ainda não foi, então, decidida essa vaga. Ou seja, na conta da direita, eles têm 5 dos 10 ministros, metade, então, da corte, favorável a essa mudança de regime para prisão domiciliar. De acordo com algumas fontes ouvidas, então, por mim, também pelo Matheus Aleone, o ministro que poderia decidir favoravelmente esse jogo seria o ministro Dias Toffoli. Esses aliados apontaram uma tendência, então, de Toffoli andar com a maioria, o que poderia jogar, então, de forma favorável para o ex-presidente. O ministro mais resistente, claro, é o vice-presidente da corte, Alexandre de Moraes. É ele, então, quem tem segurado um pouco... Será que vai rachar? Será que eles começam a enxergar uma vitória de Flávio Bolsonaro? Por isso que deu aquela... Por isso que Gilmar Mendes já procurou um lugarzinho ali. Por isso que o Fachin já procurou um lugarzinho ali no cantinho. Falou, opa, o Flávio Bolsonaro ganha do Lula no segundo turno. Se o Flávio Bolsonaro pega aí um vice como Zema, a possibilidade do Flávio ganhar no primeiro turno é gigantesco. Nós temos os debates, né? Ainda os debates políticos, que não começou. Porque a hora que subir no palanque, o Lula não tem palanque. O Lula não tem como chegar e falar eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. O Lula, ele tem a questão do aumento das taxas e criação de novos impostos. O Lula tem isso. O Lula tem o filho dele envolvido no INSS.
O Lula tem um irmão dele envolvido no INSS. O Lula blindou o sindicato, que o irmão dele é vice. O Lula blindou a Roberta, que é parceira de crime organizado, do filho dele. Então tem muita coisa para cair no lombo do Lula. Tem a questão do Previ do Banco do Brasil, tem o desfalco de 44 bilhões da saúde, tem o desfalco de 7,5 bilhões do Correio, porque eu acho que passa de 7,5 bilhões. Tem a questão do INSS, que ele não fez nada. E aí toda a galera do PT votou contra, entendeu? Abriu uma CPMI do INSS. Tem a questão do Banco Master, que toda a equipe do PT votou contra, abriu uma CPMI do Banco Master. Então tem muita coisa que vai pesar em cima do Lula. Tem muita coisa que vai pesar em cima do Lula. E tipo assim, não adianta querer fazer uma maquiagem que lá em cima do palanque o chicote vai estralar. Entendeu? Flávio Bolsonaro está muito bem preparado para os debates, tete a tete. Ele está muito bem preparado. Se o Zema abraçar a causa e entrar como vice do Flávio Bolsonaro, cara, nós ganhamos. Nós ganhamos. Nós temos o MDB que já pulou fora, entendeu? De um apoio ao Lula, que não vê condições nenhuma. O próprio Michel Temer disse que não vê condições de apoiar um segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos aí o PSD, o 55 que está jogando, não se definiu ainda. Ia marcar uma reunião, marcou uma reunião com o Lula, para poder falar, a gente vai, mas vai com tranquilidade, mas não se definiu ainda se realmente eles vão colocar um presidente da República ou vai apoiar Flávio Bolsonaro. Tudo indica que eles vão apoiar o Flávio Bolsonaro em busca de um apoio do Flávio, como o Kassab, como vice-governador de São Paulo, e outras coisas, entendeu? Tipo, se isso que eu tô falando aqui, querendo ou não querendo, Ricardo, não se fecha com bandido. Eu sei. Mas o inimigo do meu inimigo se torna o meu amigo. Lá na frente a gente solta a mão e estrala o chicote. Entendeu? O importante agora é colocar Flávio Bolsonaro como presidente, colocar o máximo possível de senadores, aí conseguimos fazer a diferença. Não vou dizer que a gente vai conseguir colocar a maioria no Congresso de deputados federais, mas de senadores já há uma base que a gente pode chegar em torno de 41 a 45 senadores, que já é o necessário, junto com Flávio Bolsonaro, para a gente impeachment pessoas da elite. Então, tudo isso já está acontecendo. Por Gilmar Mendes estar dado uma puladinha e favorecer a prisão domiciliar do Bolsonaro, então você pode entender que eles estão entendendo lá em cima que em 2027 é Flávio Bolsonaro e o chicote vai estralar, bebê. Essa mudança. Uma outra avaliação também das pessoas próximas e de auxiliares do ex-presidente é que, apesar desse cenário mais favorável e mais quente para a prisão domiciliar, isso não deve acontecer tão cedo. O entendimento é que algo pode mudar, principalmente a partir de abril. Por quê? Porque é quando ocorre o prazo de desincompatibilização, ou seja, aquele prazo em que as autoridades precisam largar os cargos em que ocupam atualmente para poder disputar a eleição de 2026. Dessa forma, Bolsonaro até poderia ir para uma prisão domiciliar, mas seria uma forma de barrar que ele interferisse com mais força nesse momento, nessas convocadas de Bolsonaro, é que isso não pode ser feito em cárcere e é isso que eles vão utilizar. A PF não... Então é o seguinte, presta bem atenção, preciso que você nesse momento ore pela vida de Jair Messias Bolsonaro. Você que reza pela vida de Jair Messias Bolsonaro. Você que abençoa a vida do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para que ele possa ir para casa e fazer o tratamento correto. É muito importante isso, gente. Tá? Então peço que você compartilhe ao máximo esse vídeo com todos os brasileiros para poder entender a situação do nosso presidente não é nada boa e é muito importante ele ir para casa. Logicamente que eu queria Bolsonaro livre, mas uma coisa de cada vez, tá? Primeiro Bolsonaro em casa, depois nós corremos atrás do resto. Que Deus abençoe Jair Messias Bolsonaro e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo.